distância, estabelecer uma distância, não é falta de amor, é uma forma de proteção, né? Porque existem pais que ao longo da vida dos filhos constroem uma relação marcada por sofrimento emocional. E eu quero deixar uma coisa assim clara, né? Nós não estamos falando de uma discussão isolada, né? Não estamos falando de um momento de raiva que os pais às vezes têm, né? Os pais erram, todos os seres humanos erram, né? Nós não somos infalíveis, né? Mas nós estamos falando de padrões repetidos, comportamentos que acontecem durante anos, situações que pouco a pouco vão destruindo a autoestima, a segurança, a confiança do filho em si mesmo, né? São pais que criticam constantemente os filhos, que diminuem, que invalidam os sentimentos deles, que fazem o filho se sentir culpado só por existir. Eu te dei a vida, então você me deve tudo. Que colocam sobre a criança responsabilidades emocionais que ela nunca deveria carregar, né? E às vezes esse filho cresce sendo o confidente dos problemas dos pais. Ele escuta detalhes da relação conjugal, é obrigado a tomar partido, né? Então ele carrega preocupações financeiras da família, sente que precisa cuidar emocionalmente dos próprios pais, e isso gera uma inversão de papéis muito grande. A criança deixa de ser cuidada, né? E ela passa a tentar cuidar de quem deveria cuidar dela, né? Isso é uma parentalização. Esse tipo de dinâmica, é claro que vai deixar marcas profundas, porque uma criança, ela não pensa, meu pai e minha mãe têm dificuldades emocionais e estão projetando isso em mim, né? A criança pensa, eu devo ter algo errado, eu preciso ser melhor, eu preciso agradar. Talvez se eu fizer tudo certinho, finalmente eu vou receber amor. É assim que uma criança pensa, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. E muitas pessoas passam a vida tentando conquistar um amor que deveria ter sido oferecido naturalmente, né? Mas uma das coisas mais difíceis de aceitar é que alguns pais realmente eles não conseguem oferecer aquilo que os filhos precisam. E não porque o filho não mereça, né? Mas porque esses pais também carregam as suas próprias limitações, feridas e dificuldades emocionais. Entender isso não significa justificar tudo, né? Compreender a história de alguém não significa aceitar ser machucado por essa pessoa. Mas é claro que, né, a gente já vê com olhos diferentes. Uma das grandes dificuldades de quem vive esse tipo de relação é perceber os pequenos danos acumulados, né? Porque geralmente não existe apenas um grande acontecimento. São pequenas situações repetidas. Uma crítica ali, uma humilhação acolá, uma comparação, uma falta de apoio, uma ausência emocional, né? Um sentimento constantemente ignorado. Então são pequenas feridas que com o passar dos anos vão destruindo a sensação de valor pessoal da pessoa, daquele filho. E aí chega um momento em que esse filho percebe: eu sempre saio dessa relação me sentindo pior. Eu sempre sinto culpa. Eu sempre preciso me explicar. Eu estou sempre aquém das expectativas. Eu nunca consigo simplesmente ser eu mesmo, né? Parece que eu pago para existir. E essa percepção pode ser o começo de uma mudança, né? Mas por que é tão difícil se afastar? É porque existe uma ideia muito forte de que abandonar os pais é uma coisa terrível. Muitas pessoas sentem vergonha, culpa, têm medo do julgamento dos outros. Elas pensam, né? O que vão falar de mim? Vão achar que eu sou uma pessoa ingrata, né? Vão dizer que família é família, não interessa o que acontece, o que está acontecendo, o que esteja acontecendo. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem é que está vivendo essa dor todos os dias? Quem que sente o impacto dessa relação? Quem precisa conviver com as consequências emocionais de tudo isso? É muito fácil para quem está fora dar opinião, né? É muito fácil alguém dizer, mas é seu pai, é sua mãe, você tem que perdoar. Mãe é mãe, pai é pai. Mas só você conhece a profundidade daquilo que você viveu, né? Somente você sabe quantas vezes você tentou, quantas vezes você conversou, esperou uma mudança, né? Voltou acreditando que seria diferente. Quantas e quantas vezes? Provavelmente você tentou a vida toda, né? E essa é uma parte importante, né? Porque cortar laços não significa necessariamente deixar de amar. Muitas vezes a pessoa se afasta justamente porque ainda existe amor, então precisa de uma certa distância para poder continuar tendo esse sentimento. Permanecer perto está destruindo aquilo que resta dessa relação.